Olá, turma, professor Rildo Vaz. Gente, vamos só observar aqui esse esquemão que fala sobre a mudança de estados físicos, né, da matéria. Só para que a gente possa entender aí, então, as mudanças de estados físicos, nós temos aqui um nome chamado fusão. O que vem ser a fusão para nós, gente? É a passagem do estado sólido para o estado líquido, podemos dizer assim. Um exemplo que nós podemos, então, dar para esse estado de mudança física seria o derretimento, então, das calotas polares, como você pode observar aí na ilustração ao lado. Uma outra mudança de estado físico que nós temos é a vaporização. Agora, a vaporização, gente, nós podemos, então, interpretar de duas formas. Existe aquela, então, vaporização que é onde a passagem do estado líquido para o estado gasoso pode ser representado, por exemplo, nessa ilustração que nós temos aí, ó. Uma leve, vamos dizer assim, evaporação de um lago ou de um rio, devido ao aquecimento aí do Sol, né, sobre essa superfície. E aí você vê lentamente acontecendo, então, essa mudança de estado físico, do líquido para o estado gasoso. No entanto, nós podemos então dizer que esse processo é chamado de evaporação. Um outro exemplo que nós podemos então utilizar seria o aquecimento da água, né, colocada então uma panela levada ao fogo. Esse processo então é chamado de ebulição. Mas também não deixa de ser uma passagem do estado líquido para o estado gasoso. Então aí nós temos dois tipos, ou melhor dizendo, dois nomes que identificam o mesmo processo. Porém, um é de uma forma lenta, que é a chamada evaporação, e a outra é a da forma rápida, conhecida então como ebulição. Ok, gente? Legal? Bom, um outro exemplo, né, ou melhor dizendo, uma outra transformação física que nós podemos então atribuir seria a condensação, que seria a passagem do estado gasoso para o estado líquido. É o inverso da vaporização, como você vê aí, ó. E um exemplo que nós podemos usar seria o processo de formação das chuvas, né, onde a evaporação da água, né, que vai ser transformada na forma gasosa, chega a determinadas altitudes, né, da atmosfera, ela é resfriada, ou melhor dizendo, né, ela é condensada, essas moléculas gasosas, e aí cai em forma de chuva. Ok? Legal? Bem, um outro processo, então, bem conhecido é a solidificação, onde nós podemos, então, utilizar, digamos assim, como exemplo, né, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido, seria a formação do gelo, como você vê aí na ilustração acima. Legal? Um outro tipo de processo de transformação física é a conhecida sublimação, que é a passagem do estado sólido direto para o estado gasoso, gente. Olha aí. Isso ocorre devido a uma baixa temperatura, vamos dizer assim. Essa temperatura chega a ser tão baixa que o correto seria do estado sólido, né? E essa transformação que nós vimos da passagem do estado sólido para o estado direto para o estado gasoso, né, seria como se nós tivéssemos então uma pedra de gelo, colocássemos em cima de uma chapa superaquecida, não desse tempo de virar líquido, ela virasse logo gás. Um exemplo bem prático que nós podemos utilizar seria o gelo seco. O gelo seco, gente, ele é nada mais, nada menos uma constituição de uma substância conhecida como gás carbônico. Olha aí, gás carbônico. Esse gás carbônico ele foi solidificado, né, em baixíssimas temperaturas, muito baixo de zero, gente. E aí o que acontece? Diante, então, dessa solidificação, o que é chamado, então, de gelo seco, esse gás que foi solidificado, quando ele entra em contato com essa nossa atmosfera, com essa nossa temperatura, que é de 25 graus
Celsius, ele acaba então se sublimando, ou seja, de sólido ele acaba virando gasoso. Um outro exemplo que nós poderíamos então utilizar seria a naftalina. Acho que todo mundo conhece a naftalina, que é uma bolinha branquinha colocada sempre em armários, em gavetas, né? E você vai observar que com o tempo a naftalina ela vai diminuindo de tamanho. Isso mostra então que ela está se transformando da forma sólida para a forma gasosa. Por isso que deixa aquele aroma, né, na gaveta ou então no guarda-roupa. Bem, o outro tipo então de transformação física é a forma inversa. Ou seja, os gases são transformados para a forma sólida. Isso é algo assim, tanto que é bem comum. Até mesmo porque seria o mais correto o gás virar líquido e o líquido depois virar sólido. No entanto, isso só acontece, gente, quando essas temperaturas, vamos dizer assim, elas ocasionam de uma forma bastante, vamos dizer assim, baixa, vamos falar dessa forma, ou seja, essas temperaturas aí que você vai observar do estado gasoso para o estado sólido, essas temperaturas são tão baixas que elas acabam então solidificando, né, o próprio gás. Isso nós podemos dar como exemplo, olha, a formação das chuvas de granizo. Aqui nesse caso, as chuvas de granizo são formadas devido a uma temperatura que ocorre na atmosfera, onde as moléculas gasosas de água elas são praticamente sujeitadas, digamos assim, a baixíssimas temperaturas que não chegam a dar tempo de cair na forma líquida. Elas caem na forma de gelo, ou seja, pequenas pedras de gelo que caem da atmosfera devido a uma baixa temperatura que se forma, vamos dizer assim, na atmosfera, onde as moléculas gasosas da água acabam então se solidificando. Legal, gente? Essa então seria as mudanças de estados físicos que nós podemos então encontrar, digamos assim, nos diversos exemplos, né, do nosso dia a dia. Ok, gente? Meu nome é o professor Rildo Vaz, tá? Espero que vocês tenham entendido, então, essa parte aí que fala sobre as mudanças de estados físicos. Legal, galera? Beleza?